sábado, 19 de novembro. Passagens bíblicas controversas. João 5,39 diz assim: vocês devem examinar as Escrituras, ou seja, a Bíblia, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Exatamente, ali contém a vida eterna, fala sobre Jesus, que é a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. São essas palavras da Bíblia, das Escrituras, que dão testemunho, que confirmam a vida eterna, que é Jesus Cristo. Jesus é a vida eterna. Ele não tem a vida eterna. Jesus é a vida eterna. A essência dele é eternidade. Então, nós vamos ver aqui passagens controversas. Por exemplo, durante essa semana nós vamos ver a parábola do rico e do Lázaro. Segundo a teologia mais séria que existe, entre os teólogos mais sérios, alguns teólogos usam mais como sociologia, outros, com a teologia liberal, eles começam a dissecar a Bíblia e tirar uma porção de coisas da Bíblia, por exemplo, milagres, coisas sobrenaturais, eles tiram tudo, porque eles não acreditam nisso. Tem religiões aí que, para comprovar o que eles pregam, eles retiraram várias passagens dos Salmos, de São Mateus e de outras coisas. A maior religião cristã do mundo, ela não tirou passagens bíblicas, ela acrescentou passagens bíblicas. Não só passagens bíblicas, mas livros inteiros da Bíblia. Por exemplo, os livros apócrifos. São vários livros apócrifos, são livros que foram escritos entre 400 anos antes de Cristo e 100 anos antes de Cristo. São livros que não são inspirados pelo Espírito Santo. Como que eu sei disso? Os teólogos mais sérios não usam esses livros e usam as Escrituras por inteiro, sem tirar nenhuma passagem bíblica. Alguns não têm como provar a sua doutrina, então começa a mexer na Bíblia para a Bíblia não causar problemas para eles, porque vai que alguém mostra aquela passagem bíblica. Você tem ideia de que já saiu Bíblia, onde nos 10 mandamentos eles alteraram. Êxodo capítulo 20, verso 8, que fala: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Eles colocaram: lembra-te do domingo para santificar. Se você vê no original, não existe nem a palavra domingo, porque a palavra sábado quer dizer descanso, feriado. É o único dia na criação que Deus colocou um nome. O primeiro dia que é o domingo, o segundo dia, segunda, terceiro dia, terceiro. Ele foi: no primeiro dia eu fiz isso, no segundo dia eu fiz isso, e no sábado quer dizer descanso, feriado, dia santo, ele descansou. E tem gente que, como fica difícil explicar que o sábado não foi abolido, eles pegam e tiraram a palavra sábado e colocaram: não tem sábado, e coloca domingo. Aí não é uma teologia séria. E outra coisa, você ter coragem para ensinar o povo
alguma coisa que Deus não falou e que nós estamos dizendo para o povo que Ele falou. Quantas pessoas estão confundidas por aí? É o caso aqui da parábola do rico e do Lázaro. Como eu estava dizendo, nenhum teólogo sério, atualmente, nem anteriormente, considera uma doutrina ou faz uma doutrina em cima de uma parábola. Porque parábola é uma história que pode ser até fictícia, não real. É uma ilustração. Como muitas mães contam a historinha do lobo mau dos seus filhos. Não é uma história que aconteceu. É para ensinar que você não pode ficar mentindo para a mãe, porque chega uma hora que a mãe não vai acreditar que você está falando a verdade. Você diz, olha, o lobo mau vem vindo, não sei o quê. Não é? Enfim, dos 3 porquinhos, eu não lembro direito essas histórias. Mas dos 3 porquinhos do lobo mau, você não pode falar que é coisa real. É uma brincadeira que está sendo feita, é uma historinha. A parábola do rico e do Lázaro é uma parábola, uma história que pode ser tem um fundo de verdade, mas não é totalmente verdade. É algo para eles entenderem o quão difícil é perder a salvação, é não aproveitar a oportunidade hoje. Deixar para depois que morrer, alguém fazer uma missa, fazer uma oração, fazer um trabalho, sei lá como, e tirar você do inferno, que é uma coisa também que não vai estar, porque inferno é sepultura, né? Tirar da sepultura e levar para o céu. Então, são muitos erros. E pegam a parábola e começam a comparar e fazer aplicações como se fosse uma verdade. É pegar a historinha dos 3 porquinhos e falar, e pôr uma seriedade e ensinar para os nossos filhos, não, isso aqui aconteceu mesmo. Mas os porquinhos falam? Não fala, mas esses porquinhos falavam. Ensinar para os nossos filhos isso, que é uma aberração. Nós vamos ver, estudar sobre isso, tá? Porque eles ensinam que a imortalidade da alma, a pessoa vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, com base nessa parábola do rico e do Lázaro. Além de terem, que foi na igreja romana que ensina isso, e depois muitas igrejas evangélicas também estão estudando isso, pentecostais, neopentecostais, estão ensinando isso também. Se pergunta para eles, onde que vai quando morre? Ele fala, para o céu, para o inferno. Mas que onde que se ensina? Ele tinha aprendido no catolicismo, que é só eles que ensinam isso. Mas outras pessoas que vieram dessa religião, ainda está na mente deles que é assim, com base na parábola do rico e do Lázaro, que é uma historinha, que não era para fazer doutrina em cima disso. E também em cima de livros apócrifos. Como que eu sei que o livro é apócrifo? Quando os livros o qual Jesus mencionou é contraditado por esses livros novos. Por exemplo, Jesus falou sobre o livro de Salmos. Ele não fez nenhuma correção no livro de Salmos. O livro de Salmos está exatamente igual do tempo de Jesus até hoje. É igual. O livro dos profetas, o livro da criação de Gênesis, Jesus mencionou. Jesus mencionou o livro de Levítico, de Número, Deuteronômio, Davi, Jonas. Enfim, são livros que Jesus mencionou e não fez nenhuma correção. Ele não falou, por exemplo, que o dilúvio era uma parábola. O dilúvio aconteceu.
Então, se vier um livro, outro livro, falar que o dilúvio é uma parábola, que não aconteceu, ou falar que a criação do mundo não foi feita em 6 dias, que Deus falou que foi em 6 dias, Jesus também falou, então esse livro que veio depois, 3.000 anos depois, é mentira, não foi inspirado por Deus, porque a Bíblia toda não se contradiz. Pode ser difícil de entender, porque Pedro diz que Paulo escrevia algumas coisas difíceis de entender, mas que eram verdade e não contradizia nada. O que tem que pegar é deixar a Bíblia responder por si mesma. Não adianta eu querer defender a Deus. Ninguém foi contratado para ser advogado de Deus, nem sacerdote, nem arcebispo, nem o papa, nem o bispo, nem o apóstolo, nem o pastor, nem o ancião, presbítero. Ninguém foi colocado por Deus para ser o advogado dele, para você distorcer coisas, mas fazer encaixar na marra as coisas. Não tem. A Bíblia, ela se encaixa perfeitamente, tranquilamente. Tudo o que parece controverso, existe uma explicação, e tem que cavucar na Bíblia. E Jesus disse: você tem que estudar a Bíblia como procura na parábola da pérola, né? Da grande pérola, onde a pessoa vendeu tudo para comprar aquele terreno, porque sabia que tinha uma pérola de grande valor ali. E aquela pérola de grande valor é Jesus Cristo. É uma história, não quer dizer que é verdade, é uma parábola. Por isso que chama parábola. Então você tem que fazer o que para entender? Ir a fundo, comparar passagem com passagem, ver o livro no original, comparar a linguagem, os termos que foram ditos, quem falou, quando falou, para quem falou, qual era o assunto que estava falando, em que época foi, qual era o costume, a cultura da época, qual que é a linguagem que ele usou, o idioma, o que os arqueologistas dizem sobre a tradução mais moderna daquilo ali. Tudo dá trabalho. Por isso que eu não posso sair lá, eu sou pedreiro, certo? Sem desfazer ninguém, sou pedreiro, sou advogado, sou médico, sou qualquer outra coisa. Agora cismei de ser pastor. Com a Bíblia embaixo do braço e vai lá ensinar. Você estudou, fez teologia? Mas os discípulos não fizeram. Como não fizeram? Eles fizeram 3 anos e meio de teologia. O maior professor do mundo. E não foi 4 horas por dia. 24 horas por dia. Junto com Jesus, estudando, vendo, experimentando, escutando. E Jesus repetiu muitas vezes para eles entenderem. Tanto é que eles entenderam tanto que escreveram até a Bíblia, os Evangelhos. Então o outro que vai falar aqui é a alma dos mártires que clamam debaixo do altar. Olha, a alma está calma. Então quer dizer que existe alma. Meu irmão, o que é alma? Você tem que entender isso. Você pensa que é aquela fantasminha que sai, quando você viu lá no filme Ghost, que saiu um fantasminha e saiu assim, quando vai para o céu de um jeito, quando vai para o inferno ele sai gritando, um negócio preto que sai gritando. Não é isso, isso aí é brincadeira. Isso é historinha da carunchinha. Não é tá na Bíblia. Você não pode pegar aquela historinha do filme e pensar que Deus faz desse jeito. Não é assim. Nós vamos ensinar, ou nós vamos aprender juntos aqui. Então, 1 Pedro 3,15 diz que é para ter esperança e sempre estar preparado para responder. Se você não sabe, fala: olha, eu não sei agora, vou pesquisar. Eu faço isso, as pessoas dizem: você sabe sobre isso aqui? Eu não sei agora, mas vou pesquisar.
pesquisar, tem uma biblioteca aqui, vou pesquisar, vou me inteirar e responder. Porque resposta tem para tudo. Tudo que Deus revelou, né? Se não revelou, não tem resposta. Então, 1 Pedro 3,15, 2 Timóteo 4,2, que nós devemos virar o tempo e que não suportarão a sã doutrina. Então tem que aproveitar agora e procurar estudar mesmo. Não é só lamber a lição, não. Não é só dar uma lambida, não. Tem que estudar mesmo. Senão, porque o ouro, ele não está por cima da terra. Está lá no fundo. Tem que suar muito. Quando você quer se aprofundar. Agora, o superficial já é suficiente para ser salvo. Mas se você quer duvidar de alguma coisa ou quer aprofundar mais, tem que suar. E nós vamos fazer isso aqui, ajudar você, tá? Deus abençoe.